Bora, pessoal, Thales Veríssimo Lima, e vamos para aquele nosso bate-papo quase diário aqui no Trajeto do Trabalho, onde a gente fala sobre um tema que está rodando na mídia, né? Em que pese meus dias que eu não gravo. A questão é a seguinte, pessoal, eu queria continuar aquele assunto do Elon Musk, que agora o desenrolar da situação, como todo mundo já deve estar acompanhando, se tornou bem mais interessante, né? De início foi o próprio Elon, criticando a democracia brasileira, né? A liberdade de expressão, em tese, censurada no Brasil, né? Que a gente tem que medir as palavras. Hoje mesmo alguém me ligou, né, perguntando por que é que eu não ia continuar um curso. E aí eu respondi lá, a moça, já tinham me ligado umas 300 vezes, eu respondi, não, porque eu não me identifiquei com a turma. Ela, por quê? Porque eu sou hétero, eu sou cristão e eu sou de direita. Depois eu fiquei pensando, será que eu agredi alguém quando eu disse que sou hétero, cristão e de direita? Será que isso vai gerar um inquérito? Alguém se sentiu ofendido? Será que eu vou ter que justificar em um processo judicial criminal o fato de ter dito que sou hétero, cristão e de direita? Eu confesso, eu fiquei preocupado se ofendi depois alguém lá do outro lado da linha. E é nesse nível que a liberdade de expressão se encontra hoje no Brasil. Então, o Elon Musk lá achou que a coisa está estranha no Brasil e perguntou ao ministro Alexandre por que tanta censura. Obviamente todo mundo já sabe dessa história. O fato é que evoluiu, como a gente já previa, e eu falei aqui anteriormente, que as companhias multinacionais, especialmente esses meninos dourados, vamos chamar assim, né? Os meninos, as galinhas de ovos de ouro, como o Elon Musk para a economia dos Estados Unidos, porque um camarada daquele, se a fortuna pessoal dele é 200 bilhões, mais 200 bilhões de dólares, imagina quanto de receita ele não deve gerar para o Tesouro Americano, e obviamente por conta disso não seria difícil prever que o governo americano tem total e absoluto interesse nas atividades pessoais e empresariais dele, né? Porque não, para mais do que ele levar a tecnologia americana para fora do país, né, e gerar divisas, ele nessa magnitude ele representa os próprios Estados Unidos. E mais ainda, pelo fato das empresas dele serem ligadas à comunicação, com certeza representa o ideal de liberdade americana. Ninguém vê nenhum americano ser censurado no direito de falar. Muito pelo contrário, a gente vê em várias oportunidades já, quando se há a mínima sustentação de possibilidade de mitigação do direito com relação às armas de fogo, o povo vai para as ruas simplesmente com armas expostas, né? Armas que aqui são classificadas como armas de grosso calibre. Eita, que aquele videozinho deu pano pra manga. Arma 1556, armas de grosso calibre. Repensa esse negócio aí. Repensaram, né? Graças a Deus repensaram. Então, o que acontece? Não foi difícil prever. Não foi difícil prever que o governo americano, por meio do Congresso, solicitasse ao X, né, ou intimasse a Elon Musk, o que é que ele ofendeu tanto, né? Trocar em miúdos, o que foi que com a fala dele, a pergunta dele, tão enchendo aos olhos das liberdades americanas, causou tanto alvoroço, a ponto de ele ser incluído em um inquérito policial, né, aqui no STF. Bem, isso eu imagino que deve causar arrepio na coluna cervical dos parlamentares, dos congressistas americanos. Porque como é que a pessoa faz uma pergunta, somente só uma pergunta, nada mais do que isso, e vai parar em um inquérito logo na instância máxima da justiça de um país? Com certeza deve ser uma conduta que deve ser apurada, não só no Brasil, mas também fora, onde ele representa, na matriz, na origem, no Congresso americano. Então,
Como eu já disse também, eu imagino que o Elon Musk, com certeza, ele deve ter os documentos que comprovam o que ele falou, sob pena dele perder alguns bilhões de reais, porque a credibilidade dele vai para o saco, né? E o fato é o seguinte: se o que ele tem a provar não constituir crime algum lá nos Estados Unidos, provavelmente é certo que não deve ser crime, né? Porque senão o X já teria sofrido sanções por lá mesmo. Mas mesmo à luz do direito brasileiro avaliado, isso é possível sim, um juiz julgar pelo menos no processo brasileiro, é possível o juiz nacional julgar um caso com base em uma legislação alienígena. Então, mesmo à luz do direito brasileiro sendo analisado pela justiça americana, se constatado que o X e, mais especificamente, o Elon Musk não contrariou, não foi de encontro, não violou qualquer lei brasileira, vai acontecer exatamente o que aconteceu na esfera pessoal, o que aconteceu com o Alan dos Santos e todos os outros que estão por lá, que a justiça brasileira não consegue extradição. Por quê? Porque simplesmente os Estados Unidos entendem que a conduta dessas pessoas não foi ilegal nem à luz do direito brasileiro. Ou seja, ele é mantido, essas pessoas são mantidas nos Estados Unidos como exilados políticos. Por quê? Porque está sendo imputado tipos penais que eles não cometeram, nem mesmo, não é sob a ótica do direito daquele país, é sob a ótica do direito externo, né? Nem sob a ótica do direito que o acusa de ter sido cometido. É como se fosse um revisor internacional da lei, né? Ou seja, um juiz brasileiro, a exemplo, o juiz brasileiro imputa um crime a uma parte que, temendo da sua liberdade ou do seu patrimônio, foge, né? Vamos botar assim, foge, se evade, sai. E aí vai para outro país pedir asilo. E conta a sua história. Diz, olha, eu estou sendo perseguido lá, eu não fiz nada disso. E mesmo que tenha feito, isso não é crime, estão dizendo que é. Ó, lei aqui, ó, tá escrito, né? E aí essa conduta é avaliada por um juiz ou por um órgão estrangeiro e diz, realmente, o que você fez, não há indícios de crime aqui, nem sob a ótica da lei do seu país. Pode ficar em paz aí. E assim é. Agora, o risco que faz, e a probabilidade disso é negativa, é de que se o Elon Musk fosse condenado num processo brasileiro, ele não pudesse mais sair dos Estados Unidos por conta da Interpol, né? Haveria um pedido de, prisão talvez contra ele, né? E ele chegando em qualquer país estrangeiro seria preso pela Interpol, ou seja, ele ficaria enclausurado nos Estados Unidos ou nos países que tivessem convênio de não extradição, né? Mas, e aí sempre tem um mais, o que eu acho legal nessa história é que sempre tem um mais, mas, sinceramente, o que eu aposto é que a diplomacia deve entrar severamente pesada aí. A diplomacia americana e a brasileira devem entrar pesada aí, e não vai me admirar se subitamente essa decisão que colocou o Elon Musk lá no inquérito do fim do mundo, ele simplesmente for revogada, né? E ele for retirado dali. Se isso acontecer, não vai me causar qualquer espanto, né? O porquê ninguém precisa dizer, né? O porquê ninguém precisa dizer. O que se mexe aí é com a economia de bilhões. De um lado a maior economia do mundo e do outro a oitava economia do mundo, emergente, né? E que precisa das parcerias para funcionar bem, né? Então, com certeza, ao contrário da legislação brasileira que que é executada de meio a não garantir
hoje, pelo menos, a plena liberdade, no direito americano, eles protegem os deles. Bem por aí. Para mais do que isso, como se isso já não fosse bastante suficiente, havendo a continuação dessa conduta de manter o Elon e a X, o Elon Musk no inquérito, e embargos a X, ao grupo do Elon Musk, ao X, ao Starlink, por aí vai, não vai me causar espanto de outra ordem se por acaso o governo brasileiro, o Brasil, passar a sofrer embargos econômicos não só dos Estados Unidos, mas de pelo menos do G7. De pelo menos do G7. E aí, meus amigos, sendo isso, se por acaso chegar a esse ponto, a gente vai passar um bom perrengue. Eu espero que isso não aconteça. Era esse o bate-papo que eu queria fazer hoje com vocês. Tem um assunto, eu vi um videozinho de Lewandowski ontem, falando que não há qualquer diferença, ou não, talvez não tenha diferença entre o 380 e o 9, que essas decisões, esses decretos de Flávio Dino poderiam ser revistos. Vamos conversar sobre isso depois, mais tarde, quem sabe. Um abraço, tchau!